Record News Rural. Oferecimento Bradesco. De ponta a ponta é com o Bradesco que o agro conta. Micro Essentials da Mosaic. NPS em grânulo único. Oi, bom dia para você. As hortaliças produzidas pelo sistema de hidroponia têm conquistado os consumidores em Mato Grosso. Com isso, os agricultores familiares estão investindo e apostando no sucesso do negócio. Você sabe o que é hidroponia? Já comeu alguma hortaliça ou fruta hidropônica? A técnica tem mais vantagens do que desvantagens e tem atraído entusiastas. A hidroponia tem conquistado cada vez mais agricultores familiares no estado do Mato Grosso. Além da fácil estrutura, a produção também é simples. Ao invés de solo, a base é a água. Controle de doenças e pragas também é muito mais fácil, permitindo que tenha produto de qualidade o ano todo. E o valor é acessível aos consumidores. Segundo a Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária, a solução nutritiva utilizada na hidroponia não é água pura. Ela contém nutrientes essenciais para as plantas, como nitrogênio, fósforo, potássio, entre outros, fazendo com que as cultivares sejam tão nutridas quanto as plantadas em solo. Hidroponia é o manejo de cultivo das plantas, na água, onde a gente acrescenta os minerais necessários, os nutrientes necessários para o desenvolvimento e o crescimento da planta. João, além de produtor, também é engenheiro agrônomo. Aliou o conhecimento ao amor pelo cultivo e, juntamente com o sócio, investiu recursos na estrutura de uma horta hidropônica, que deverá produzir o ano todo. A técnica raramente é feita a céu aberto. Normalmente, o cultivo é realizado dentro de estufas como essa. Através da gente ver a necessidade na cidade do produto, A gente passou um ano aí atrás com a falta de produto muito grande na cidade e daí associei junto ao Josiandro, que hoje é meu sócio, e tivemos a ideia e iniciamos a hidroponia justamente pela necessidade, e a gente sabe que é um produto rentável, para sustentar nossas famílias, que hoje a gente trabalha aqui familiar, a hidroponia familiar. Se eu colocar um alface convencional ao lado de um alface hidropônico, existe alguma diferença? Não, porque o sabor, algumas pessoas pensam que muda o sabor, mas hoje a hidroponia, o alface hidropônico, tanto na terra no convencional, o sabor é o mesmo, porque assim, a planta ela absorve os mesmos nutrientes, seja na terra ou seja na água, É só a gente acrescentar a dosagem certa. E tem o ano todo? Sim, a hidroponia, diferente do convencional, a gente consegue produzir o ano todo devido à facilidade, porque assim, a gente fecha as estufas, a estufa é coberta, então assim, eu tenho esse manejo onde eu evito a praga que vem na cultura. Outro aspecto importante é o cuidado com as raízes. Afinal, a qualidade e sabor dependem delas. O cliente ele chega aqui, ele olha a folha, a qualidade da folha é muito bonita, só que o produtor ele cuida da qualidade da raiz. A qualidade da raiz vai me dar a qualidade do meu produto. Vou mostrar aqui para você a qualidade da raiz. Olha aqui. Você pega uma planta, ela com bastante raiz, bastante sobrevivência, então assim, essa qualidade de raiz vai me dar a qualidade do meu produto. Além da alface crespa e americana, aqui também encontramos rúcula, almeirão, salsa e cebolinha. Porém, a expectativa é que até os próximos meses, mais variedades sejam cultivadas. A hidroponia hoje a gente pode plantar qualquer tipo de cultivares. Então hoje a gente tem só folhosas, mas futuro aí já vai vir tomate hidropônico, pepino hidropônico, o pimentão hidropônico e outras qualidades aí. Para quem compra, os produtos advindos da hidroponia também estão aprovados. Que são produtos de ótima qualidade, são produtos que são colhidos na hora, eu posso vir aqui, escolher o pé de verdura que eu quero, eu sei que a higiene, são livres de agrotóxicos, então eu sei que a qualidade é boa. O governo de Rondônia oferece oportunidade para pequenos agricultores. O Programa Nacional de Crédito Fundiário ajuda o produtor a conseguir a terra para trabalhar. O Programa Nacional de Crédito Fundiário é uma parceria entre o governo federal e o governo do estado. E o objetivo é dar um apoio ao agricultor.
Olha, o Programa Nacional de Crédito Fundiário é um programa do governo federal, onde o Estado de Rondônia executa por meio da SEAGRE, na unidade técnica estadual. Ele permite que aquele produtor rural que tem vontade de ter sua propriedade possa fazer a aquisição dela, desde que preencha os requisitos necessários do Programa Nacional de Crédito Fundiário. Por meio dessa aquisição daquela propriedade rural, o produtor ele vai poder, obviamente, fazer aí o uso para que ele possa fazer o seu plantio, seja de café, de cacau, de banana, etc. Então é um programa sensacional, onde Rondônia é referência, inclusive, a nível de Brasil. Segundo a SEAGRE, a região de Vilhena já recebeu o programa e por lá 1.111 famílias já foram beneficiadas. Além disso, ainda segundo a SEAGRE, cerca de 4 milhões de reais já foram investidos. A nossa unidade técnica estadual faz reuniões conosco para poder acompanhar cada vez mais de perto, uma vez que esse programa, conforme eu já disse, é um programa que possibilita o produtor rural a realização de um sonho, afinal de contas, quem não quer ter sua propriedade rural? Então já existem sim outras áreas que estão sendo aí fiscalizadas para verificar a possibilidade se elas fazem parte, se elas têm condições de fazer parte do Programa Nacional de Crédito Fundiário, por exemplo, aí, de Rolim de Moura, Teobroma, Alvorada, enfim, são alguns municípios aí que já estão no radar da SEAGRE por meio da UTE, para que nós possamos verificar a possibilidade desse possível enquadramento dessas áreas junto ao Programa Nacional de Crédito Fundiário. Ainda segundo a Secretaria, a meta é executar 500 propostas e realizar pelo menos 542 monitoramentos de propriedades já contratadas pelo programa. Montes Claros, no norte de Minas, sediou o evento Gestão de Recursos Hídricos na Bacia do Rio Verde Grande. Entre os temas abordados em palestras estão as considerações sobre chuvas na região, armazenamento e uso da água. A preocupação com o meio ambiente impacta diretamente, claro, a vida das pessoas e o agronegócio. O evento foi promovido no Auditório Osmani Barbosa, no Parque de Exposições João Alencar Ataíde, e reuniu usuários de recursos hídricos, comitês de bacia, representantes da indústria, do setor agropecuário, entidades públicas e privadas ligadas a recursos hídricos ou meio ambiente, universidades e comunidade em geral. Esse evento ele é um evento único, assim, né? É um momento que os técnicos têm para apresentar o que foi feito ao longo desses anos todos, né? Teve uma ampla participação de muita gente do Serviço Geológico do Brasil dentro desse projeto, que também tem a Ana como co-executora. E todos esses dados, esses milhares de dias de campo, horas de quilômetros rodados de carro e montes de análises químicas, né? A gente tem esse acervo e quer, num primeiro momento, transmitir isso para a população, para a sociedade, para os usuários da água aqui da Bacia do Verde Grande e também entender deles, assim, quais são as expectativas, o que eles pensam, qual é o cenário atual, qual é o cenário futuro e de que maneira a gente consegue, então, desenhar estratégias de gestão a futuro. O Rio Verde Grande é afluente da margem direita do São Francisco e abastece várias cidades do norte de Minas. A água é usada para consumo humano e para a agricultura. Hoje, mais de 380 mil pessoas dependem deste recurso hídrico. Especificamente para esse evento, a gente fez identificar um estudo sobre quantos são os produtores, qual a atividade e quem é esse produtor. E a gente identificou que nós somos 67 mil propriedades nessa bacia do Rio Verde Grande, sendo que 88% desses produtores hoje têm menos que 50 hectares, uma região que é semiárida. O trajeto da água na bacia do Rio Verde Grande tem desaparecido ao longo dos anos. Além dos efeitos da estiagem, o rio tem características geológicas que contribuem para o esvaziamento. Grande parte da bacia é dominada por rochas carbonáticas, que apresentam cavernas, dolinas e somidouros. Essas características implicam na perda da água para o subterrâneo. O grande objetivo é entender a sociedade, quem somos nós, quem é essa comunidade de produtores e de usuários da área rural do Verde Grande, e propor soluções de forma a gente construir a
a grande caixa d'água que é essa região, o armazenamento dessa água, como nós vamos armazenar, como nós vamos usar o nosso solo para reter essa água de chuva, porque apesar da gente estar num semiárido, aqui nós temos uma precipitação em torno de 800 milímetros, e isso é uma precipitação que ela é importante, que dá para a gente ter desenvolvimento econômico, contanto que a gente tenha ações, tenha tecnologias de forma a reter essa água e a usar essa água de forma mais inteligente, com culturas mais adaptadas, com atividades mais adaptadas a esse produtor. O encontro também buscou fortalecer a articulação entre a União e o Estado para o gerenciamento sustentável dos recursos comuns de interesse. A gente, usuário de recurso hídrico da Bacia do Verde Grande, conversar com os atores que estudam a disponibilidade hídrica, em especial a disponibilidade hídrica subterrânea na nossa região. Esse evento, ele traz informações de pesquisas que foram realizadas ao longo do tempo, algumas mais recentes, e busca conversar conosco de quais seriam as tomadas de decisões que vão permitir que os nossos recursos hídricos sejam usados de forma sustentável. Estudos apontaram que a retirada de água chega a aproximadamente 8 metros cúbicos por segundo, o que corresponde a quase a mesma vazão média do rio que passa por Montes Claros, que é de 10 metros cúbicos por segundo. Esse levantamento mostra que o consumo e a vazão estão muito próximos, em um limite de utilização que chama a atenção para a necessidade de ações estruturantes. O Record News Rural sempre acompanha dados sobre a conservação do meio ambiente e tem ação que serve como exemplo positivo. Hoje a gente fala sobre um projeto que recuperou 100 mil hectares de áreas de pastagens. Isso foi possível graças à parceria entre produtores rurais e o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. Quem chega para explicar tudo é a Bárbara Evelyn Silva, que é assessora técnica do Senar. Bárbara, bom dia. Seja muito bem-vinda ao Record News Rural. Bom dia, eu agradeço a oportunidade de falar com vocês. A gente que agradece mais uma vez. E olha, Bárbara, eu acho que para a gente dar um panorama geral, vamos começar do começo. Como é que essas áreas foram mapeadas? Bom, o projeto FIP Paisagens Rurais, ele nasceu com o objetivo da gestão integrada da paisagem. Então, nós priorizamos algumas bacias no bioma cerrado, onde a gente executou uma mobilização para identificar produtores com perfil e interesse de atuarem nesse projeto. Os produtores que manifestaram interesse, que atuavam na bovinocultura de leite ou na bovinocultura de corte, receberam um técnico durante 24 meses, onde por meio das visitas o técnico orientou a adoção de práticas ABC, entre elas a recuperação de pastagens degradadas e também a conservação ambiental por meio da adequação da propriedade ao Código Florestal. E hoje esse projeto já atendeu muitos produtores rurais em vários municípios e estados, né? Isso. Nós atendemos mais de 6.400 produtores em 7 estados do bioma cerrado. E a gente está atualmente ainda com quase 1.300 produtores em atendimento, recebendo mensalmente essas visitas para implementarem essas práticas. Para nós é muito gratificante, porque o número de produtores que a gente conseguiu acessar, conseguiu levar essa mensagem da importância do aumento da produtividade, de produzir mais em menor tempo e com menor custo, além disso, conservando o meio ambiente, é sem dúvidas um legado que fica aí na história de cada uma dessas famílias. Você tocou num ponto muito importante que eu acho que a gente precisa destacar, detalhar ainda mais. Por quê? Muita gente fala, olha, para produzir tem que desmatar. E aí quando a gente traz projetos assim, a gente mostra que não, é possível produzir, inclusive com mais eficiência, até em harmonia com o meio ambiente, né? Exatamente. A gente tem um cenário no Brasil como um todo que é ter muita quantidade de pastagens degradadas, né? A gente estima aí que em torno de 60% das pastagens estejam degradadas e em diferentes níveis de degradação. Então, a gente tem um nível que é de manutenção, ou seja, com poucas ações e um baixo custo, o produtor já tem condição de recuperar. Temos um nível intermediário, que já envolve um pouco mais de custo, e temos uma pastagem
menos produtiva, já com alguns sinais de assoreamento, de erosão, e temos um nível severo, que aí realmente é um custo bem mais alto, e é algo que o produtor acaba aí tendo que realizar operações de quase que engenharia. Então, o que a gente preconizou dentro desse projeto é avaliar esses níveis de degradação junto do produtor e traçar com eles estratégias que a gente pudesse evitar a degradação e mitigar uma degradação que já tinha acontecido. E quando a gente fala das práticas, né, se eu estou falando do nível de manutenção, ações simples, como regular a altura de entrada e manejo das pastagens, né, respeitar essa condição da forrageira, eu trabalhar uma taxa de lotação associada a uma capacidade de lotação, ou seja, eu não posso ter muito mais bocas para serem alimentadas do que alimento disponível. Então, são questões que a gente foi trabalhando por meio da assistência técnica e que trazem para o produtor esse olhar de que é possível produzir mais dentro de uma mesma área, né, sem essa necessidade dele avançar para outras áreas e sabendo que, se ele faz uma boa manutenção, ele tem capacidade de se manter produtivo por muito mais tempo, né, com condições ótimas dentro de uma área que às vezes ele não está explorando o máximo potencial dela, por alguma falha de manejo ou por deixar passar despercebido alguma boa prática. Bárbara, você disse que algumas ações são simples, né? Você citou inclusive algumas. Quando esse conhecimento chega ao produtor, ele se surpreende? Porque, assim, olhando de fora, a gente fala, nossa, o desafio deve ser enorme. Mas quando a gente tem a informação, tem a técnica correta, tem produtor que se surpreendeu e diz, olha, não sabia que ia ser tão viável assim? Sem dúvidas, e como o resultado vem direto na produção, acaba que eles se engajam mais ainda em adotar aquilo que o técnico está orientando, e isso é muito legal, né? Uma das questões que principalmente foi gritante assim, para nós é a quantidade de produtores que não faziam uma análise de solo. Então, a análise de solo é algo que é simples e é barato, e ela te subsidia a entender o que a sua pastagem precisa de fato, né? Se é necessário uma correção, se é necessário uma adubação, para você entender que tipo de forragem você tem, qual que é a capacidade dessa forragem de oferecer qualidade e alimento suficiente para o seu rebanho, e colocar um rebanho que seja compatível com aquela capacidade que você tem naquela área. Então, são ajustes pequenos de manejo. E aí, um outro exemplo que a gente sempre traz é trazer a água para dentro das áreas produtivas, né? Às vezes, muitos produtores tinham essa distância da água e quando o animal tem que se deslocar grandes distâncias para beber essa água, né, beber uma água de qualidade, ele tem automaticamente uma perda de produção. Ele tem um gasto energético. Então, esses pequenos ajustes, que são as medidas de impacto que a gente diz, né, as medidas que são mais a curto e médio prazo, elas são o que ganha a confiança do produtor, né, a forma como a gente ganha a confiança do produtor, que o produtor entende que aquilo de fato faz sentido, né? À medida que ele vai visualizando ali, percebendo os resultados, ele vai cada dia mais aplicando as técnicas que o técnico orienta, justamente por conta de perceber esse resultado prático. Bárbara, hoje o Brasil, né? Aliás, não é de hoje, mas o Brasil é líder mundial na exportação de carne bovina, né? Você acredita que ainda tem muito hectare para ser recuperado, né? E quanto que a gente poderia ganhar de efetividade, de produção, inclusive o produtor ser melhor remunerado se a gente investisse mais na recuperação dessas áreas? Sem dúvidas. Para você ter uma ideia, nas áreas que a gente atua no projeto, a produtividade está em 1 unidade animal por hectare, né? Imagina se a gente consegue passar essa 1 para 2 unidades animais, né? A gente está falando de uma grande produtividade aí de 100%. Então, lógico que a capacidade de suporte da pastagem vai depender em função do clima, em função do tipo de forrageiro, o tipo de manejo que eu adoto. Ao longo do período do ano, ela vai ser diferente. Então, a gente precisa o tempo inteiro estar de olho em como essa atividade está girando, como ela está acontecendo, mas sem dúvida, se considerarmos que temos mais de 60%, ou em torno de 60% de pastagens em algum nível de degradação, a gente tem um amplo espectro aí de trabalho que pode ser melhor explorado para que a gente tenha ganho de produtividade tanto no leite quanto no corte. Então, há um grande trabalho aí pela frente, sem dúvidas.
E em relação à baixa emissão de carbono, eu pergunto porque é um tema trabalhado e é um tema também que está em alta, inclusive para a obtenção de recursos. E quando a gente fala de exportação também, porque o mundo cobra muito da gente, né? Nesse sentido, quais foram as ações? A adoção de práticas de agricultura de baixa emissão de carbono, ela é focada na redução das emissões, né? A partir do momento que eu tenho um solo coberto com o vegetal ali, que eu começo a trabalhar esse solo, começo a estruturar melhor, eu vou acumulando matéria orgânica e essa matéria orgânica é carbono. Então, todas essas práticas de recuperação de pastagem, de integração lavoura-pecuária, que também foi utilizada dentro do projeto, elas têm essa visão, né? E o potencial de mitigação varia também de acordo com o sistema que foi implantado. Nós ainda não mensuramos, né, qual que é a mitigação do projeto, talvez seja uma oportunidade aí para outros projetos, mas as práticas em si, elas têm essa função, têm esse objetivo, né? Trabalhar, o projeto ele vem com essa visão de implementar essas duas políticas públicas, que é o Plano ABC, por um lado, e por outro, o Código Florestal, e sem dúvidas a contribuição, se a gente for mensurar em cima dos 100 mil hectares, vai com certeza ter feito diferença aí nas nossas emissões. Pois é, e esse projeto já atua em 7 estados, né, com o bioma do Cerrado, né? Queria que a gente falasse um pouquinho sobre o porquê de focar nessas áreas e com esse bioma que é considerado o berço das águas. Sim, esse é um dos motivos. A gente trabalhou no projeto por bacias hidrográficas, então um dos objetivos era a gente trabalhar a gestão integrada da paisagem e olhando para essas bacias e para o comportamento, né, dessas bacias em termos de aumento da vegetação ou melhoria dos aspectos das áreas de degradação e até mesmo uma vazão, uma qualidade da água nessas bacias. A gente teve esse projeto sendo executado em 7 estados e mais de 66 municípios. Tem ações que surgiram depois dele, inclusive a ação da gestão integrada da paisagem, que está sendo desenvolvida na Bacia do Triângulo Mineiro. Então, além dos resultados que a gente tem dentro do projeto, a gente tem muita coisa que vai surgir a partir dele e já tem surgido, e isso é muito gratificante. Bárbara, o pessoal já está me perguntando aqui no ponto se justamente esse projeto vai ser ampliado para outras regiões do país também, porque, claro, já são anos, né, de um projeto que tem somado resultados. E a partir do momento que tem resultados positivos, as pessoas querem também ter acesso a um projeto tão importante, né? Isso. Enquanto projeto, né, a gente tem um tempo de início e um tempo de final, então as nossas ações elas vão até novembro de 2025. A gente está finalizando aí a assistência técnica com esses produtores, né? Outros projetos, eles sempre estão surgindo, tanto em parceria com o Banco Mundial, quanto por iniciativa própria das regionais. A sustentabilidade é um tema que entrou, de fato, no nosso sistema e é um tema que a gente se preocupa, né? Que a gente vê valor. Então, as regionais, cada dia, as regionais do Senar nos estados, cada dia estão buscando aí as suas parcerias regionais, né, iniciativas próprias que possam viabilizar para mais produtores a ação de assistência técnica olhando para a sustentabilidade. Hoje a gente tem mais de 150 mil propriedades em atendimento, mais de 300 mil propriedades atendidas e a expectativa é que a gente aumente esse número consideravelmente nos próximos anos. Então, acredito que em breve os produtores que ainda não tiveram oportunidade vão receber aí uma chamada do Senar para participar das nossas ações. Opa, coisa boa. Você falava aqui, eu pensava, né? Quando tem essa assistência técnica, ela contribui demais, claro, para produtividade, para os ganhos, mas para uma mudança cultural, né? De visão de negócio, realmente. Então, eu acho que isso é fundamental para a gente otimizar a nossa forma de olhar o agronegócio, tanto o produtor rural, quem está no agronegócio, ou seja, realmente vendo que dá para fazer em comunhão com o meio ambiente, uma produção muito bacana, como para todos os brasileiros, para a gente também mudar essa visão de que o agro só desmata, que o agro não quer saber do meio ambiente. A gente está aqui em rede nacional para mais 150 países. Eu acho que é muito importante a gente trazer também essas ações como forma, olha, não é assim, a gente cumpre muitos protocolos, a gente está de olho com o meio ambiente e a gente busca evolução, né, Bárbara? Com certeza. E o produtor é o maior interessado
né? Os recursos são muito importantes para que ele trabalhe. A água, por exemplo, é fundamental, né, na agricultura. Você ter uma biodiversidade, você ter uma área conservada, você está falando de clima, você está falando de temperatura, são tantas questões que influenciam diretamente, e o que a gente percebe é que o produtor ele não só está interessado, como ele está buscando esse tipo de informação. Então é uma crescente, né? A gente tem uma pressão interna que é do próprio negócio para que ele seja produtivo e competitivo. Ele está começando a adotar umas práticas melhores, mais sustentáveis, e também tem uma pressão de mercado. Então o mercado também está fazendo esse movimento em busca de propriedades que produzam alimentos de qualidade e que atendam, né, a sustentabilidade, que tenham esse olhar para o meio ambiente. E os produtores, além de maiores interessados, eles são aqueles que mais contribuem, que mais têm um impacto direto ou indireto das ações que realizam. Então, é um caminho sem volta, né? A gente tende a evoluir cada dia mais nesse processo, e as demais instituições todas, elas estão engajadas. A gente percebe várias instituições falando sobre o tema, e o que a gente talvez precisa fazer é trabalhar essas sinergias em campo para que a informação chegue cada dia melhor, mais rápido e com maior qualidade para esse produtor, para que ele também saiba como fazer e faça a sua função de uma forma que vai ser produtiva, de uma forma que vai ser economicamente viável e sustentável. E a gente segue acompanhando de perto esse trabalho que impacta todo mundo, o meio ambiente, o produtor rural, o nosso mercado interno e também internacional, né? Porque a gente fica cada vez mais ganhando, conquistando o mercado e credibilidade quando a gente respeita o meio ambiente. Muito obrigada, Bárbara, a você, a toda a equipe do Senar. Estamos sempre aqui de portas abertas. Nós que agradecemos a oportunidade e ficamos sempre à disposição. Obrigada mais uma vez, bom dia. E o Record News Rural de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua audiência. A gente se vê no próximo programa. Até lá. Record News Rural. Oferecimento Bradesco. De ponta a ponta é com o Bradesco que o agro conta. Micro Essentials da Mosaic. NPS em grânulo único.